E aqui novamente estamos, espero que esteja tudo bem com você. Você sabe que a contabilidade é uma ciência social, não é? Nem todos sabem disto. Mas como uma ciência, ela atende a três requisitos básicos como tal. Qual que é o primeiro requisito de uma ciência? De ter um propósito específico. E o propósito específico da contabilidade é o patrimônio de entidades físicas e jurídicas, de pessoas físicas e jurídicas, não é? O segundo é o campo de atuação. Atende a tantas pessoas físicas quanto jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público, direito privado. E o terceiro requisito de uma ciência é ter método científico. E qual que é o método científico da contabilidade? É o método das partidas dobradas, um método de mais de 500 anos que não houve substituição. Todo mundo conhece o método das partidas dobradas como o método débito e crédito, não é? Então é sobre isso que nós vamos tratar uma questão que recaiu no exame do Conselho Federal de Contabilidade do primeiro semestre de 2024, a questão 33. Em abril de 2024, uma empresa de consultoria adquiriu 10 cadeiras para seus funcionários por R$ 400 cada. Metade do valor foi pago à vista e o restante tem pagamento previsto para junho do mesmo ano. No momento da compra, observe-se as seguintes modificações no saldo de seus elementos patrimoniais. Letra A, aumento de 2.000 no ativo e no passivo, aumento de 4.000 no ativo e no passivo, aumento de 4.000 no ativo e no patrimônio líquido. E letra D, diminuição de 2.000 no ativo, aumento de 2.000 no passivo e diminuição de 4.000 no patrimônio líquido. Qual dessas está correto? Está correta. Vamos lembrar da ênfase ao que foi solicitado. A informação é de que a empresa adquiriu 10 cadeiras para seus funcionários por R$ 400 cada. Resulta 4.000, não é? Se ela adquiriu cadeiras para seus funcionários, ela adquiriu com a intenção de permanência. Então, isso é um ativo imobilizado. Por que um ativo imobilizado? Porque a empresa adquiriu para uso permanente. Então, vai imobilizar, é um ativo não circulante. Né? Mas como é a forma de pagamento dessa compra? Metade foi pago à vista, 2.000, e metade ficou devendo para junho do mesmo ano. Lembrando que nós estamos falando aqui em abril de 2024. Então, ela ficou devendo de abril para junho, metade do valor adquirido, porque parte ela comprou à vista. E o que está sendo requerido? O que isso trouxe de impacto no patrimônio? Lembra do primeiro requisito de uma ciência, de ter um propósito? E o propósito da contabilidade é o patrimônio. Então, queremos saber, em função desse fato, houve modificação no patrimônio da empresa? Veja bem que está se falando elementos patrimoniais e não no patrimônio líquido, não é? Mas poderia ter havido essa pergunta. Então, nós temos que registrar esse fato, e até como uma forma mais objetiva de explicação dessa resolução, preferimos fazer usando as estruturas patrimoniais, não é? E como é que é a estrutura patrimonial? O lado esquerdo é o ativo e o lado direito é o passivo. O passivo são origens de recurso. Então, por exemplo, quando o fornecedor e ele dá crédito para a empresa, ele está ajudando a empresa, então é uma origem de recurso. Quando os sócios, acionistas, proprietários colocam recursos na empresa, capital social, isso é uma origem de recurso advindo do patrimônio dos próprios sócios. Não é? E esses recursos servem para quê? Para o ativo, para a empresa operacionar dentro do seu objeto social, das suas prerrogativas empresariais, empresas privadas e empresas públicas, fazem os ativos deles como objeto para atender às suas finalidades, não é? Então, nós separamos aqui o ativo da parte caixa e bancos, quando a empresa tendo recurso, ela desembolsa, ou quando ela recebe, aumenta o ativo. Quando ela compra um ativo imobilizado, também está aumentando o ativo. Quando aumenta o ativo, é do lado esquerdo. Quando cria-se uma dívida, é do lado direito. Por que isto? Porque essa é uma regra do método das partidas dobradas. As origens do lado direito e os investimentos e aplicações do lado esquerdo. Né?
Por quê? São contas reflexivas. O mesmo lado do ativo é o mesmo total do passivo, mas com objetivos diferentes. O passivo mostra de onde vieram os recursos e o ativo para onde esses recursos foram investidos. Então, os dois lados sempre são iguais? Sempre são iguais. Não é? Então, o metas partidas dobradas, ele quer registrar lançamentos, né, em contas a débito e a crédito, de modo a bem registrar o fato. Não é? Nesse caso, o fato foi da compra de um imobilizado. Então, vai aumentar o ativo. O ativo, aqui não existia saldos anteriores na proposição, não é? Então, vai aumentar o ativo. Quanto que vai aumentar o ativo? 4.000, que foi a compra do bem. Então, 4.000. Aumentou o ativo. Então, é um investimento. Do lado esquerdo do balanço, porque o ativo são bens e direitos, então, muitos deles são investimentos. Mas, ao comprar no imobilizado 4.000 em cadeiras, né, 10 cadeiras, parte ela usou para pagar esses 4.000 recursos que ela já existia em caixa e bancos. E parte ficou devendo. Não é isso? Então, esses 4.000, a contrapartida disto é o recurso que ela usou para pagar, que é os 2.000, aqui, caixa e bancos, e o restante ficou devendo no curto prazo, por isso chama passivo, né? Fornecedores passivo circulante. Não alterou em nada o patrimônio líquido. Por quê? Esse fato não trouxe nem receita, nem despesas para a empresa. Simplesmente a empresa fez um investimento, pagou com esse investimento pago metade em dinheiro e ficou devendo a outra metade. Em essência, o ativo no total, quanto que ele aumentou? Houve um aumento, sim, porque o imobilizado aumentou. A empresa, ao adquirir um bem, aumentou os bens que ela existia. Então, os 4.000, mas para adquirir esses 4.000, ela desembolsou 2.000. No total, o ativo aumentou do lado esquerdo 2.000. 4.000 menos 2, 2.000. E o passivo aumentou 2.000. Então, nada de alterar o patrimônio líquido, não houve apuração de lucro nessa operação, lucro ou resultado negativo, não é? Não, nesse caso não houve. Então, o ativo aumentou 2.000 e o passivo também aumentou 2.000. Ou seja, dentro dos 3 objetivos de uma ciência, o método científico da contabilidade, o método das partidas dobradas, está bem evidenciado quando, pelas mutações patrimoniais, a cada fato, o patrimônio se modifica. Nesse caso, o ativo aumentou 2.000, pela diferença da compra menos o que pagou, e pelo complemento do pagamento de 2.000 a pagar no curto prazo pela empresa. Né? Então, a resposta, em abril de 2024, observe as seguintes modificações nos saldos de elementos patrimoniais. Aumento de 2.000 no ativo e no passivo. O E é conjunção, então reporta-se aos 2.000. 2.000 no ativo e 2.000 no passivo. Como vimos, dominando contabilidade e finanças, pressupõe entender contabilidade como uma ciência de base financeira. Então, nesse caso, metas partidas dobradas confirmou um aspecto importante da característica de uma ciência, né? Ter um método científico. Esperamos ter esclarecido bem a contento. E fica conosco. Até a próxima.